E olha só, nação, após a vitória do Flamengo para cima do São Paulo 2-0, que foi um amasso, o Denilson inclusive falou sobre isso e falou também sobre o técnico Felipe Luiz, a declaração que ele deu referente ao Pedro, que repercutiu a imprensa esportiva de todo o Brasil, né? O Pedro foi chamar a atenção pelo Felipe Luiz. Cara, vamos primeiro analisar. Chega aqui, dá aquela moral de seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lance Netos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva aqui, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Deixa os créditos aqui ao canal da ESPN Sport TV, link na descrição como créditos. Vamos lá analisar o que tá acontecendo nesse momento no Flamengo. O Campeonato Brasileiro voltou. Começou ontem a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para um time nada mudou. Tomamos um sacode, papai, no Maraca, não vimos a cor da bola. Mas antes da gente falar, São Paulo, a sequência tá boa, a sequência tá legal. Mas antes da gente falar da rodada de ontem, e hoje tá acontecendo também a rodada do Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Na minha opinião, uma grande entrevista do Felipe Luiz. Eu lembro do começo do Felipe Luiz como treinador, e ele respondendo as perguntas de estilo, né, de que forma que ele gostaria que o time dele jogasse. Ele sempre falou de muita intensidade, quero que o meu time jogue pressionando o time adversário. A gente tem visto isso no Flamengo, a gente viu isso do Flamengo na Copa do Mundo. A gente tem mais uma pesquisa, né, uma enquete, perdão, se Felipe Luiz foi correto com o Pedro. Por enquanto, né, unanimidade na votação, 98% agora. Eu quero aproveitar a experiência, porque o Richarlison já parou de jogar há mais tempo, o Sobs já parou de jogar há mais tempo, eu já parei de jogar há muito tempo. A cara dele. Então, vamos aproveitar, amigão, parceiro do Pedro, parceiro do Felipe Luiz. O Pedro era da tiriça mesmo, mano? Não tem ninguém vendo, é só nós, meu parceirinho. Vocês três, né? Joga essa bomba aí, pode jogar que eu vou segurar aqui. Denilson, eu joguei pouco tempo com o Pedro, joguei 6 meses com o Pedro no Flamengo, e com o Felipe a gente tem uma amizade há muitos anos, e joguei com os dois também.
O que é fácil de ler nessa situação é que, assim, até um tempo atrás o Pedro era companheiro de profissão, de vestiário com o Felipe. E o Pedro sabe que o Felipe é um exemplo, não é porque é meu amigo, eu sou amigo dos dois, que de treinamento, um cara que sempre se aplicou, sempre treinou, toda a sua carreira, nunca houve uma reclamação do Felipe nesse sentido. Então, assim, fica claro, fica fácil de a gente chegar nessa, de quem tem a razão, não é assim, jamais condenar o Pedro, que é um moleque fantástico, tem um coração gigante, é um grande jogador e o Flamengo precisa do Pedro. Agora, essa parte de treinamento, vocês sabem muito bem disso. O treinamento te leva para o jogo, te condiciona para o jogo. Hoje, principalmente hoje em dia, Exato. que a velocidade, a dinâmica, a intensidade de tudo, a força que é usada hoje nos jogos, te faz ter que treinar bem, senão você não vai jogar bem, não vai performar bem. Agora, a fala pode parecer assim, foi agressivo, falou isso, expôs demais o Pedro. Não foi não foi agressivo não, foi bem. Falou, nem em nenhum momento falou assim, eu tô fazendo, ele falou assim, a falta de respeito é com os companheiros. Ele nunca falou, ele fez pra mim isso. Não. Exato. Ele falou, ele com o grupo, com os companheiros. Cara, é claro isso. Se ele não faz isso, ele vai deixar ele não pode ficar mal com 40 e ficar bem com o Pedro. Não, ele tem que ficar bem com o grupo, com todos, com a maioria, com todos os jogadores, por mais que seja parceiro, mas ele tem que, né, demonstrar isso aí nos treinamentos e, claro, fica ruim por quê? Porque, né, não, é uma reclamação que, assim, de treinamento, de falta de empenho nos treinamentos, isso é chato. Mas assim, tomara que ele retome essa confiança que ele tem, que ele ficou machucado, volte. E assim, não é difícil essa situação, não. Diz o Pedro, de resolver essa situação? Não é difícil. Claro que fica ruim porque quem recebe a crítica, né? Para quem escuta, para os familiares, para o torcedor que queria ver o Pedro ali. Mas assim, isso aí, o Felipe foi bem claro. Ele quer o Pedro de volta. Ele quer que ele volte ao Pedro de antigamente, né, de antes, porque ele vai ajudar muito o Flamengo ainda. Sobes, em relação a esse assunto do Felipe Luiz, o comportamento dele, foi uma surpresa para você? A gente não estava acostumado a ver um treinador falar da forma que ele falou, expor o jogador da forma que ele expôs, mas de uma maneira muito tranquila, né? Porque em vários momentos na narrativa do Felipe Luiz, ele fala, cara, eu quero o cara que marca 30 gols, eu quero o Pedro no meu time. Quando ele começar a performar, ele vai jogar. Então, assim, ele foi muito transparente, né? Ele não deixou interrogação, na verdade, né? Ele foi muito bem nessa, né? Na minha opinião, tá? E eu queria te ouvir também, só pela tua experiência. Em nenhum momento ele falou da qualidade do Pedro, né? Ele falou da vontade. Para ele chegar a esse ponto de expor, provavelmente não foi um treino nem 2 treinos, vários. E fica claro que também estava incomodando os atletas. O Felipe tomou essa coragem de falar numa coletiva, sabendo da grandeza do Flamengo, e sabendo das consequências dessa fala, mas o que mais me chama a atenção é que, tipo assim, qual que é os bastidores de futebol? A gente recebia para treinar, para se dedicar, não para jogar bem. Jogar bem é consequência, né? O jogar bem é para o torcedor, mas o se dedicar todo dia, claro, um dia que outro a gente não vai ter um treino muito bom, um dia muito bom, faz parte, mas quando isso vira uma sequência, isso é muito ruim no grupo. É muito difícil tu treinar com alguém que não tem vontade. Porque o treino é jogo, né? Como o Rafinha falou, é o treino que te leva para o jogo. Então, o que mais me dói de escutar isso do Pedro, que é um excelente jogador, é não ter essa dedicação. Porque, volto a dizer, no futebol, nós éramos pagos, no caso, para se dedicar todo dia, e o treinador decide se tu joga ou não. E eu acho que isso está faltando. Por isso, a falta de respeito com os atletas. Ele fala, Richarlison, nessa entrevista dele, que ele conversou com o Pedro junto com os capitães do Flamengo, os principais jogadores do Flamengo. Para ele chegar nesse ponto, né, na coletiva, após o jogo, e você vê que ele já foi preparado para responder, porque essa história saiu agora essa semana, né, do comportamento do Pedro. Isso fala muito porque que o Pedro não estava sendo utilizado, ou não foi utilizado praticamente na Copa do Mundo de Clubes. Um jogador tão importante quanto e como é o Pedro, deveria ter sido mais utilizado. Então, quando vem a público, praticamente depois de uma semana, a fala do Felipe Luiz, fica escancarado o motivo, né, Richarlison? O que você achou também dessa declaração? E acima de tudo, Dena, o que me faz pensar nessa coletiva do Felipe Luiz é que já estava insuportável. Eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço o Felipe Luiz, ele deve ter conversado com o Pedro várias vezes antes dessa exposição. Não deve ter sido uma, não deve ter sido 2, porque realmente para ele chegar a esse nível de chamar os capitães,
de depois ir numa coletiva para falar abertamente tudo aquilo que ele falou, ele já deve ter falado muito tempo com o Pedro. E aí é um bastidores que eu tenho que não é desde hoje, não. Outros treinadores que passaram pelo Flamengo já reclamavam dessa intensidade de treinamento do Pedro. Que enquanto os caras corriam do ataque, corria 5 km, o GPS dele dava 1. E aí sempre o cara, pô, mas já que você não treinou muito, vamos fazer finalização. Aí ele, não sei, tá. Isso aí, então assim, isso pra mim, eu que sempre gostei de treinar, e aí cada um tem, né, o seu perfil. Aliás, continua treinando pra caramba, né? Muito obrigado. Pra quem não segue o Richarlison aí, você cansa só de seguir ele. Então, Dena, pra mim isso chama falta de comprometimento com os seus parceiros. E isso pra mim é muito sério. Sim. Porque assim, você não gostar do treinador, você tá meio chateado com a diretoria, você tá meio chateado com a torcida, ok, você tem um direito. Mas com os seus companheiros, aquele cara que corre pra você, aquele cara que se dedica todo dia pra você, aquele cara que, no caso do Pedro, aquele cara que te dá o passe ali pra você fazer o gol, pra você fazer mais de 30 gols, você não pode fazer isso com o cara. E às vezes, né, Richarlison, o processo do Pedro sem jogar por causa da lesão do joelho, demanda um tempo também pra você se recuperar fisicamente. Não, e é engraçado. Você ter o tempo de bola, o ritmo de jogo. Engraçado que esse tempo foi até menor do que a expectativa. Sim. Então, olha que loucura. E aí a gente ouve o treinador falando que ele não dá intensidade nos treinos, entendeu? Então, o Pedro se protegeu na questão de, pô, eu preciso voltar, eu vou fazer tudo certinho, a fisioterapia, as etapas que tem que fazer depois de um LCA, tá. Mas a hora que precisa demonstrar realmente que ele quer, né? E aí o que o Felipe falou, não é, o Felipe não quer, não é pro Felipe. Sim. É pra ele, Denilson. Pô, a Copa do Mundo tá aí, 2026, pra mim é o 9 da seleção. O Pedro, pra mim, tem qualidade suficiente pra ser o 9 da seleção. Mas como é que ele vai jogar nesse time do Ancelotti, que já falou que gosta de intensidade, de jogador que busca aqui, que sai... O Ancelotti tava vendo o João Pedro hoje lá, né? Então dinâmico também, né? Importante, eu operei 2 vezes o joelho, né? A mesma cirurgia que o Pedro. Valeu, eu também. Parabéns. Também. E se é uma coisa que você... Isso não é clube, tá? É o atleta entender que a vida dele a partir dali mudou. Tu tem uma lesão que mudou completamente a tua forma de jogar, de se movimentar, muda tudo. E o pós, quando você volta da lesão, é onde você vai ter mais atenção. Claro, você vai ter que mudar o seu ritmo até o fim da tua carreira. Então tem que ter muito cuidado, senão tu nunca vai bater o alto nível se não se dedicar. Bom, eu concordo, parabéns pro Felipe Luiz pela transparência, a gente fala muito, né, às vezes o treinador expõe o jogador, a gente começa a criticar o treinador. A gente está rodando já os melhores momentos, os gols da partida de ontem, da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ficou nítido, na minha opinião, e aí queria ouvi-los também, gol do Luiz Araújo, que para mim é um jogador até às vezes pouco reconhecido, assim, para que joga muito, compõe, joga sem bola, com bola é um jogador ofensivo, tem um mano a mano, participou dos 2 gols. Ficou nítido, né? Um time com rodagem, com ritmo de jogo, com intensidade, e o São Paulo ainda tentando entender qual é o jeito do Crespo, né? Richarlison que atuou no São Paulo. E tem mais, eu vou mais além, né? Ontem, também na minha opinião... Eu vou chegar em você, pai. Os dois. Calma, pai, calma, pai. Ontem, na minha opinião, aqui, a leitura do Crespo para jogar contra o Flamengo foi errada. Né? Eu tenho que me proteger, eu tenho que me defender, não tem problema nenhum. Mas com 3 zagueiros e 3 volantes, e ainda ele colocou o Oscar e o André na frente, cadê a velocidade? Você vai sair como? De uma pressão que é exercida naturalmente para esse time do Flamengo. Então, assim, precisava ter um escape. Aí depois que tomou 2-0, ele tentou colocar o Ferreirinha. Aí a vaca já tinha ido dormir aqui, ó, tchau. Então, essa leitura pra mim faltou. Eu vi a coletiva do Crespo, só pra passar pro Rafinha, que eu não vou deixar você... A coletiva do Crespo, ele falou assim, a gente jogou contra um time que eu sabia que ia fazer isso. Peraí, Crespo, se você sabia, como é que você fez, então, tudo errado? Sim. Tinha que ter algum antídoto ali. E não teve. Só 30 segundos. São Paulo tem que se preocupar com esse Campeonato Brasileiro? Tem, com certeza disso. Com certeza, o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro demais. Já vivi os 2 lados desse campeonato, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Tem que abrir os olhos, o Campeonato Brasileiro é o carro-chefe. São Paulo tem que abrir o olho, que tem que concentrar muito mais no Campeonato Brasileiro nesse ano de 2025. Bom, pessoal... Nação, e aqui no jornal do Globo Esporte, GE, fala o seguinte, declarações de Felipe Luiz
deixam o futuro de Pedro incerto no Flamengo. Críticas ao atacante caem como bomba no staff do jogador e, incomodado, empresário procura a diretoria e pode buscar novo clube no mercado. Saída para outro time no Brasil é improvável. Cara, depois dessa declaração aí que aconteceu do Felipe Luiz, os dirigentes aí, os empresários do Pedro, procuraram a diretoria do Flamengo e, pelo que a gente está vendo aqui na matéria do Globo Esporte, vai buscar um novo clube para o Pedro. Parece que a situação ficou meio complicada, hein? Cara, mas eu gosto demais do Pedro. Eu sou um cara que eu gosto muito do futebol do Pedro. Eu acho, na minha opinião, que o Pedro é o melhor 9 da América do Sul. E vai ser muito difícil o Flamengo conseguir substituir um jogador como esse. Claro, teve a questão da lesão. É uma lesão bem complicada, bem difícil de se recuperar. Ele está se recuperando. E o Flamengo precisa, eu acho, que dar mais oportunidades para ele, para que ele possa ali desenvolver o seu futebol. Mas, depois dessa declaração do Felipe Luiz, a gente vê que as oportunidades ele está recebendo nos treinos do Flamengo e ele não está aproveitando as suas oportunidades. Pelo menos essas são as declarações do técnico Felipe Luiz. E aí ontem explotou essa situação, se explanou para fora, né? De dentro para fora do Flamengo, e a gente viu o que está acontecendo. E agora eu gostaria da opinião de vocês, torcedores. Coloca nos comentários aí, na sua opinião, qual deve ser o futuro do Pedro no Flamengo? O que você acha que tem que fazer? Você acha que tem que dar essa oportunidade para o Pedro continuar, uma força para ele continuar? Ou você acha que é o fim da era Pedro no Flamengo? Deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião. E vamos ficar de olho. A próxima partida do Flamengo, olha só, vou mostrar aqui pra você. Olha só, a próxima partida do Flamengo, o Flamengo enfrentou o São Paulo, venceu o São Paulo, amassou o São Paulo, pra falar a verdade, né? Agora a próxima partida é também em São Paulo, só que na cidade de Santos. O Flamengo enfrenta o Santos nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, partida pelo Campeonato Brasileiro. E logo em seguida já enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no domingo, às 7h30 da noite. Vai o clássico, meus amigos. Aí vai pegar fogo, hein? E o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro. O Mengão tá disparado na liderança, como venceu o São Paulo ontem. Tinha um jogo a menos. E aí, meu amigo, ó, começou a decolar. Vamos ficar de olho aí nessa provável escalação do Flamengo para a partida contra o Santos. Será que o Pedro será relacionado nessa partida? Que incógnita, hein? Vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, vamos trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.